Boa noite, igreja querida. Que prazer para mim estar aqui mais uma vez com vocês. Eu não vi a hora que chegasse a noite para mim poder ver de novo meus irmãos, que eu estou aprendendo. Olha, Deus me deu um dom, pastor. Eu ainda não sei o nome de todos, mas o dom que Deus me deu é fotografar rostos. Então, essa igreja não é tão vasta assim que não possa enxergar todos daqui. Tem igrejas que a gente não tem que andar, né, nos corredores. Então, hoje, quando eu estava fazendo minhas preces na madrugada, toda madrugada, eu tenho por costume, desde um pouco depois da minha conversão, de ter uma audiência com Deus, todas as madrugadas. E isso para mim é muito importante. E já nessa madrugada eu orei por muitos de vocês que me veio ao coração. Deus foi colocando alguns nomes, alguns retratos de vocês que eu bati a foto, né, no meu coração. Então tem muita a igreja quase toda aqui fotografada, tá? E eu fico feliz por estar revendo você, porque é a hora mais importante do dia para mim é agora, né? Eu fico esperando esse momento, que eu vou compartilhar o melhor da vida com você. A palavra pura, santa, né? E imutável, eterna, de um Deus vivo, todo-poderoso, e que essa palavra, que Ele prepara para nós, vem com o poder dEle, para a gente poder compreender melhor, e se quisermos, experimentá-la na nossa vida. E com certeza, fatal vai ser, a sua vida não vai ser a mesma. Porque o plano de Deus nunca foi que a nossa vida seja a mesma todos os dias. Porque, como diz Filipenses 1,6, né, que até o dia do Senhor estaremos sendo aperfeiçoados. Estaremos numa vertente de crescimento espiritual. E nós não podemos nos contentar com nada menos que isso. Então, nós vamos dar essa chance para o Senhor hoje aqui também. Onde nós apresentamos para vocês a proposta de orarmos intercessoramente por agendas. Então, eu não sei se essa mesa estava aqui onde estava. Então, eu não reparei, tá vendo? Então, já pode ser um bom lugar para ficar algumas agendas. Então, quem trouxe a agenda hoje? Alguém já trouxe sua agenda? Então, vocês já podiam ter deixado lá, mas podem já me dar. Está pronta para pôr lá? Tá? Então, pastor, dá uma ajuda para nós. Vamos pegar essas agendas de algum lado e vamos colocar lá no altar, né? Então, você deve colocar nomes e sobrenomes de pessoas que você quer ver no céu, né? Nomes e sobrenomes. Se você não tiver o sobrenome, coloca o nome, tá? De pessoas. Se você está fazendo ainda, faça. Qual é a sua? Tá? Coloca mais nome, tá? Essa já tem nomes. Tem mais alguém? Tá, então, isso não vai ser só hoje, gente. Amanhã também. Tá? Hoje esses nomes, na hora que tocar naquele altar, tá? Vai acontecer algo sobrenatural. Primeiro que quando você começou a fazê-lo. E agora quando encostar no altar, né, pastor? Então, essas são as primeiras agendas. Algumas estão sendo colocadas aqui. Se alguém chegar com a agenda, irmão, e sentar perto de você, fala que ele pode levantar, trazer aqui. Amanhã, quando você chegar, você já pode vir orando até o altar. Eu sempre peço permissão para estar aqui, porque eu sei que eu não sou digno de estar. E Deus, pela sua misericórdia tão santa, Ele me permite. Então você deve vir com a sua agenda, venha em oração e coloque esses nomes aqui. E você pode dizer, olha, meu pastor vai estar orando por você e por sua família. Esse homem que veio lá de São Paulo, Brasil, também vai estar orando nas suas madrugadas com Deus. Também a Edilene, ela é minha parceira de oração, porque eu estou hospedado com ela, né? Então nós estamos orando. Então, e a minha igreja inteira, irmãos, a minha igreja está se ajoelhando pela tua vida e família. Isso impacta ou não impacta, irmãos? Então, Solange, as coisas não vão continuar como estão. Só se eu insistir com isso, né? Só se eu for teimoso. Mas nós não vamos ser. Não vamos ser. Bom, aqui também a Edilene preparou com muito carinho uma caixinha de oração. Eu não sei se você quiser, se você é daqueles que acreditam. Bom, antes de eu terminar essa frase, deixa eu falar outra que me veio ao coração. Há pessoas que vivem nesse mundo
acreditando que não existem milagres. Outras vivem acreditando que todas as coisas são um milagre. Eu sou parte desse segundo grupo. Somente alguém pode pôr todas as coisas na mão de Deus quando ele vê a mão de Deus em todas as coisas. Para esse é o objetivo da caixinha. É um ato de fé bem simples. Um papel, um pedido, ou uma pessoa que você, além da agenda, a agenda vai ser para as pessoas. Mas você pode colocar mais alguém aqui se você desejar, porque nós vamos levar também todas as noites. E vamos orar. Então vai ter mais gente orando pelo teu pedido. Às vezes por uma luta que você está tendo, você quer vencer alguma falha do seu caráter. Já pensou que bacana? Então uma igreja inteira. Tem gente que, olha, estou aqui. A Edilene me entregou, agora há pouco, alguns nomes de pessoas que decidiram jejuar essa semana. Em prol do quê? Do despertamento da igreja de Deus. Começando aqui por nós. Começando na minha vida. Eu vou ser coberto com esse jejum também. Como eu preciso disso. E aliás, vou fazer parte dele também. Também pelo distrito. Nós somos um distrito. Somos irmãos que adoram em outras congregações aqui por perto. E por que também não orar para um reavivamento da igreja de Boston? Orar para que Deus envie o Espírito Santo. Para que Ele promova entre nós a chuva serôdia. Isso vai ou não vai causar uma dramática mudança na nossa vida? Você entende? Então, essas pessoas que vão estar jejuando, se você quiser fazer parte, você só tem que escolher um dia. Não é jejuar por você. Não, por você quem vai jejuar vão ser o grupo. Eu vou orar por você. O pastor vai orar por você. Nós queremos que você promova esse jejum, se você sentir esse toque do Espírito Santo, não porque eu estou falando, não pode ser. Tem que ser porque o Espírito de Deus tocou seu coração. Então você coloca nome e sobrenome, num papelzinho qualquer. Tá, a Edilene tem papeizinhos ali, e coloca o dia. Tipo, quinta-feira, domingo, que vai vir agora, o outro, sábado. Se você já jejua sempre num dia, dê um outro dia então, para você quebrar essa rotina. Não ser um jejum casual, mas um jejum específico, para um objetivo tão nobre. Agora você pode estar preparado para o seguinte, irmãos. Vocês que vão jejuar, tudo que acontecer de extraordinário aqui, você vai ser culpado. Porque essa ordem, irmão, esse conselho que para mim é uma ordem, a palavra de Deus para Fernando Lucas é ordem. Eu sempre falo a mim mesmo, né? Fernando Lucas, que a palavra de Deus para você seja um decreto. Bom, ele diz que nós estamos nos últimos dias, irmãos, no fim do tempo do fim. Nós estamos num tempo de preparação. Pode ser que para qualquer um de nós aqui seja talvez a última oportunidade que Deus está nos dando. Pode ser ou não pode? Pode. Pode ser. Nós não podemos, irmãos, brincar com isso. Então, Jesus disse que nesses últimos dias, uma casta dos piores demônios estariam atuando, irmãos, entre os crentes que esperam, aguardam a vinda do seu Senhor. Então, só tem uma forma de combater esse poder. É como ele disse em Marcos 9:29. Diz que essa casta de demônios não sai com coisa alguma, senão com oração e com jejum. Então, é uma recomendação do próprio Senhor Jesus Cristo. Você pode colocar, esses nomes vão ficar comigo. E eu vou levar embora comigo para São Paulo. Porque eu vou estar orando, não só nas madrugadas. Nós temos um grupo de cerca de mais de 2.000 guerreiros de oração que estão orando por esse evento aqui, lá no Brasil, irmãos, amém? Então você está sendo coberto por mais de 2.000 pessoas que oram, que têm prazer em fazer isso, e jejum todo dia, tem alguém jejuando no grupo. Isso é para que
você não tenha dúvida que cada noite que você chegar aqui, na hora que você decidir onde você estiver, hoje à noite eu vou lá, naquele momento você já está sendo abençoado. Você já começou a adorar a Deus. A adoração começa quando eu desejo realizar o ato de adorá-lo, tá? E a partir dessa hora você já é coberto com essa graça que múltiplas preces acendidas vão provocar na tua vida. Então, essa semana aqui é para abençoar você. Eu vim para abençoar você com a experiência que Deus me permitiu ter na minha vida. E que essa experiência abençoe você largamente e abençoe você eternamente. Amém? E eu estou feliz por isso. Por isso eu vim, só por isso eu vim aqui. Tá? Para que... Agora eu sei também que eu vou ser muito abençoado, porque eu estou conhecendo, já fui ao conhecer você. Já fui ao estar aqui. E vim também para ouvir o que o Senhor tem para mim, porque é para mim também essa mensagem, e eu também quero voltar transformado desse lugar, irmãos. Eu não vou voltar, eu decidi no meu coração, eu não volto mesmo o Fernando Lucas que veio, tá? E Deus já está me apresentando algumas coisas muito legais nas minhas meditações, e mediante as palavras algumas palavras que esses lábios indignos proclamam, elas são para mim também, algumas especificamente para mim. Eu falei para vocês que sempre que você pedir um milagre, Deus poderá te dar uma ordem, lembra? Ontem eu usei o exemplo, no caso de Moisés, que recebeu a ordem, quando o povo reclamava, o que vão fazer? Diga o povo que marche. Né? 14, 15, 16 do livro de Êxodo. Me lembra também outro caso, quando Jesus aparece, andando numa tempestade no mar da Galileia, e os discípulos acreditavam que era um espírito, e ele disse que não temam, sou eu. Se é o Senhor mesmo, diz Pedro, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus na hora falou, deu a ordem. Quer ver o milagre? Venha. Quantos discípulos andaram sobre as águas, irmãos? Quantos? Um só. Por que só ele andou? Só ele pediu, irmãos. Só ele pediu. Ele recebeu a ordem, ele andou. E se você falar, mas ele afundou, tudo bem. Mas depois Deus o tirou da água e eles voltaram juntos, andando. Ele andou de volta ao barco do lado de Jesus. Então, se você quiser um milagre, pode ser que essa noite tenha uma ordem só para você. Então você deve agora dizer, Senhor, por favor, me ajude a compreender qual é a minha ordem. Qual é a minha ordem para essa noite? Pode ser que seja mais de uma. Mas pelo menos uma eu te garanto, para você. E tem uma para mim também. E eu vou me aperceber dela. Amém, Carlos? Obrigado aí pelo cuidado. Tá? Então, nós vamos nos preparar para isso. Agora, veja, todo o começo nossos introitos aqui, eu vou relembrar alguma coisa fundamental, tá? Para a gente fazer essa sequência. Eu queria contar tudo hoje para você, mas você sabe que não é possível, tá? Eu tenho essa vontade, mas a gente vai então aparelhando para que você vá digerindo ponto a ponto, né? Nós começamos sábado de manhã, que o tema está tudo afixado lá embaixo, acho que a Edilene colocou, estresse. Eu não consegui fechar o estresse ainda, né? Porque eu vou preparando o cenário para você poder compreender e ver como você vai tratar disso. E como superar catástrofes, tá? Um toque de consultoria, né, que eu te falei. Então, eu armei uma situação para você entender, tá? Numa situação de estresse, talvez dos mais alavancados que você possa já ter ouvido falar, tá? À tarde, ontem eu comecei a mostrar a prossecução daquele quadro e o relógio nos interrompeu. Lembra? Na hora H. Hoje nós vamos procurar prosseguir naquele ponto, no momento bem especial para isso. Então, irmãos, nós falamos sobre as partículas, né? Usei um pouquinho de física, de quântica, para mostrar para você que a própria ciência ela está conseguindo, né, da forma dela, explicar, né, o que saiu naquela revista, uma revista de circulação nacional lá no Brasil, muito famosa. Saiu no dia 5/10/2012, O Poder Irresistível da Fé. Nada mais, nada menos do que um PhD da Universidade de Colômbia, aqui também na sua região, aqui no país, Dr. Harold Koenig. Tá? Se você não viu, se você quiser ver, está lá, só acessar na internet. Tá? Então, esse médico é um catedrático, é um PhD, é um cientista,
Ele tem mais de 400 artigos sobre o tema. Ele tem mais de 30 livros escritos. E ele tem mais de quase uns 35 anos só dedicado a esse experimento. O poder irresistível da fé. Ele apresenta, irmãos, presta atenção. Ele apresenta que o cristão que vive a luz que ele tem recebido, além dele estar patrocinando a sua cura, a primeira cura que Deus quer realizar no povo dele é a cura espiritual, irmãos. E essa noite, ainda que a tua fé seja ínfima, você vai sair daqui a alguns minutos, com a tua cura espiritual garantida em nome de Jesus, amém? Essa cura nós temos a obrigação de oferecer para você. Agora, pegar ou não é questão sua, tá? Nós não viemos aqui impor ideias, mas expor ideias. E a ideia vai ser exposta para você tomar posse dela e hoje você ter a sua cura espiritual. Porque a física para Deus é fácil, pastor. É muito fácil. Lembra como Deus curava facilmente? Porque é Deus fazendo a cura. Né? Aquela pele do leproso que instantaneamente era transformada em pele igual de bebê, cor de rosa, completamente restituída aquele quadro de lepra. Um cego instantaneamente passava a ver. Um morto instantaneamente se levantava. Então, cura física para Deus é simples. O problema para o Senhor com relação a nós é a cura do coração, a cura espiritual. Esse é o nosso objetivo, te ajudar nessa cura. Porque se você a tiver, as outras vão ser tão simples. E essa semana vislumbra te ajudar a ter cura absoluta. Porque o nosso Deus simplesmente é absoluto. Se você crer, diga aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia é o nome dele, tá? Ok, então as partículas que se aglutinam, como as partículas de os bósons de Higgs, né? Eu não vou ter tempo de repetir o que disse ontem, mas só pegando esse gancho de ontem. Acho que foi gravado ontem aqui. A gente não tem certeza. Foi? Foi. Está gravando agora? Estamos ao vivo na internet? Então eu saúdo o nosso irmão internauta. Que Deus também te abençoe. E essa cura é para você que está assistindo. Mas eu quero dizer a você, amigo internauta, se você está aqui por perto de Everett, você deve vir aqui. Porque a bênção está aqui, né, pastor? Então assistir no seu lar. Hoje a gente vai dar uma colher de chá para você. Hoje a bênção vai aí. Agora que você está sabendo, é aqui amanhã. Eu falei para vocês ontem, se vocês tiverem que faltar algum dia, não falte amanhã. Lembra? Não falte. Amanhã vai ser fundamental para uma mudança de estratégias espirituais na tua vida. Tá, irmãos? Então, não falte amanhã. É uma segunda-feira inesquecível para nós. Eu vou falar de coisas para vocês que eu preferia não falar, mas eu tenho que falar. Tá? Você não vai ouvir lugar nenhum que vai ser dito aqui amanhã. Tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre ocultismo também, para você entender o tema. Tá? Eu vou revelar, irmãos. Eu vou orar até um pouco mais, tá? Para encontrar as palavras mais suaves possíveis, para revelar a vocês a trama do inferno com relação às famílias de Deus. E se você entender o que é o dom da provectude, ser sabedor adiantado, esse poder das trevas não vai conseguir atingir você e a sua família querida, amém? E nem seus planos. Nem seus planos. Então é fundamental amanhã. Então, pelo amor de Deus, não falte amanhã. Não falte. Se você perceber mais uma vez que é o Senhor que está convidando, eu fico preocupado. Mas o convite é de Deus. Não, é uma convocação de Deus. Porque esses dias vão passar rápido. Daqui a pouquinho eu vou estar falando de irmãos, está acabando. Vão voar esses dias. Você pode ter certeza disso. E nós não queremos perder nada. Então, amigo internauta, amanhã você vem para cá. E se você estiver longe assistindo, quem sabe no Brasil, quem sabe outra parte da América ou fora da América, então, por favor, junte-se a nós. Não perca amanhã de forma alguma. Ajeite a sua agenda para o horário das 19h30. Não, aqui é 7h30 p.m. Você está ligado aqui na igreja de Everett, em Boston. Amém? Tá, então as partículas que nós aqui apresentamos, vamos aprender a aglutiná-las, irmãos. A tornar a matéria sólida.
Esse experimento de Dr. Harold Cohen, que é um psiquiatra, e é um cientista e é cristão, tá? Como outro contemporâneo nosso, Dr. Carl Jung, outro psiquiatra também contemporâneo, ele diz que os cristãos que entendem o propósito de Deus e mudam o seu estilo de vida, eles têm 400% mais de chances de cura do que os não cristãos. Amém por isso? 400% mais é muita coisa. 1% só com Cristo, irmão, já é muito. Mas 400 é muito mais. Então, juntando isto, cada dia eu vou te mostrar, vou te dar um modelo que nós vamos trabalhar. Você vai meditar nisso, você vai refletir nisso, você vai usar o seu travesseiro, vai usar o seu dia para entender um princípio, irmãos. Isso tudo acontece, aquela aglutinação de partículas, não é no seu consciente. Não. Primeiro que nós temos 3 cérebros, irmãos. Já isso mostrado na grande massa da ciência, tá? O primeiro cérebro é o reptiliano, que se atribui do tempo dos répteis, para aqueles que creem na evolução. Tá? A parte reptiliana do seu cérebro cuida da sua homeostasia, ou seja, controle vital das suas funções vitais. Tá? Cuida da sua temperatura, funcionamento do seu rim, circulação sanguínea, produção de hemácias através daquela célula produtora hematopoéticas que fica na sua medula. Tá? Cuida da limpeza do seu sangue, produção de hormônios. Isso tudo é feito no seu cérebro reptiliano, é o primeiro cérebro, cuida da homeostasia. É o piloto automático que cuida de você. Você dorme, você está respirando, o seu sangue está sendo preparado, produzido, filtrado, tudo mais. O segundo cérebro é o límbico, cérebro límbico. Esse, não só os répteis, né? Agora os mamíferos têm o cérebro límbico. Os répteis não têm o límbico. Eles só têm o reptiliano. Por isso, se você criar um lagarto ou uma cobra em casa, quando você chegar, elas não vão balançar o rabinho, porque elas não têm emoções. As emoções estão no cérebro límbico, tá? Então, só os mamíferos têm. Por isso que um cachorrinho balança o rabo, pula, um gatinho, porque eles têm emoções. Todo animal mamífero tem emoções, tá? E o terceiro, só o homem tem, tá? É o neocórtex. É o cérebro neocórtex. E a porta de entrada, onde Deus se comunica com você, está justamente no neocórtex, e a portinha é aqui, ó, lobo frontal. Aqui é a parte mais áurea do teu corpo inteiro, do teu organismo. Testemunhos Seletos 2, página 69, onde o Senhor envia mensagens, aliado à ciência do bom viver, 509, àqueles que estão atentos à sua voz. Aqui. Então, o que nós falamos ontem? A proposta é renovar a minha mente. Lembra? Romanos 12, 2. Mas que para isso eu preciso melhorar o meu cérebro. Eu preciso desimpedir o que está nublando, embotando, impedindo o meu lobo de captar as orientações de Deus para a minha vitória. Deus criou você, não é para você vencer simplesmente, mas porque você já foi nomeado mais do que vencedor. Amém, irmãos? Não, diga amém só quem crê, amém? Amém. Romanos 8,37. Esse está escrito, não sou eu que estou dizendo, é Deus que falou. Você pode acreditar em Deus? Agora você precisa entender quais são as ordens de Deus. Na verdade, ele não chama de ordem, mas eu disse e repito, para mim é ordem. Palavra de Deus para Fernando Lucas é ordem. E isso tem mudado a minha vida a cada dia. Então, se o teu lobo estiver comprometido, você não vai entender. Por isso nós vamos melhorar o nosso cérebro. E amanhã eu entro na parte científica disso. Como nós vamos fazer passo a passo e entrando em depressão. Que eu consiga entrar em depressão amanhã e fechar as 2 janelas que estão abertas. Uma que vamos abrir hoje, que é o estresse, que eu quero fechar, abrir, concluir a ansiedade, tá? E entrar em depressão. Lembra daqueles 9 quadros? De cada 10 doenças, 9 começam na mente? Falado aqui ontem para você de manhã. Tá? Então nós vamos aqui solver cada um desses 9 elementos. Por isso que eu falei cura. Mas a cura espiritual é diária. E até o fim desses dias, todas elas, todas, com a autoridade de quem se encontrou com Deus numa poça de sangue,
eu trago para você. Só se você não quiser, você vai ser respeitado. Você vai ser respeitado, porque a gente sempre vai respeitar você, a gente sempre vai amar você, quer você queira, quer você não queira, nós vamos amar você, né? Faz parte do nosso coração amar você. Mas nós vamos ficar muito felizes também com você, se você der essa chance para Deus, para experimentar a proposta dele. Porque se algo está dando errado, irmãos, na sua vida, tá? Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: alguém está errando, alguém está falhando. Eu quero só te garantir que Deus não falha nunca, tá? Deus não falha. Então nós vamos localizar quem que pode estar falhando e corrigir isso, simplesmente, tá? Então, lobo frontal, para a formação das partículas e aglutiná-las e começar a tornar isso matéria sólida, eu falei para você, o seu consciente compreende. Ele compreende, mas é no inconsciente que você vai produzir isto. Então, por isso eu vou precisar ser bem didático, para que você compreenda o processo. E ao você estar pensando nisso, ao você estar apresentando a Deus desejo de criar, tá? Circunstâncias favoráveis, auxiliadoras a alguém, as agendas vão fazer parte intrínseca desses dias, você precisa ter a tua. Isso vai te ajudar em remover placas que estão impedindo Deus de acessar a tua mente. Quando você passa a orar por alguém, você torna-se um intercessor, e o poder de Deus é derramado primariamente sobre os intercessores. Eu dei para você os textos ontem. Então você precisa disso. Vai fazer. Se você não tiver agenda, você já sai capenga. Vai faltar elementos. Vai faltar. Tá, bom. É lá no inconsciente, onde vai ser processado essa criação de elementos sólidos que vão... Porque a natureza, ela é de uma forma magistral, riquíssima, em todos os elementos geradores de riqueza, irmãos, e qualidade de vida. E nós vamos usar a natureza, mas vamos usar o poder que Deus nos deu, para que o nome dele seja glorificado através disso, e nós aprendamos a como viver dignamente como filhos de Deus. Então, isso é uma questão de uma mera inteligência. A inteligência que nós vamos estudar são dentro dos valores de Salomão, tá? Há um homem, um multimilionário aqui norte-americano, talvez você conheça ele, né? Steve Scott, um dos maiores acionistas da American Telecast Corporation. Ele escreveu um livro, né? Ele ficou tão impressionado com o que ele descobriu, e ele aplicou isso. Você não precisa ler o livro, você precisa vir aqui. E se você quiser, leia Provérbios. E leia esses textos, né? Eclesiastes. Então, nós pegamos, aglutinamos tudo. E a essência nós estamos aqui traduzindo para você. Para fazer parte apenas. Não é a essência da semana, mas a essência do livro vai entender. Tá? Os valores de Salomão, que é os princípios hebraicos da inteligência judaica. Tá? Para você ter uma ideia, irmãos... há um adágio judaico que diz: deixa um judeu para morrer no deserto, e quando você voltar para ver os seus restos mortais, você vai encontrar um oásis. Eles, desde 1901, quando começou os prêmios nobres, eles ganharam 25%. Judeus puros, fora os híbridos. 25% sangue puro judaico. Faz uma conta rápida comigo aqui, uma regra de 3. Eles eram 16.600.000 judeus, tá? Eles foram dizimados no Holocausto, 5.200.000, sobraram 11.400. Mas já atingiram 16 de novo, 16 milhões. Então eu não quero pegar esse pico de baixa. Só que perceba que essa linha, tá? Para 16 milhões, eles são 0,22% de população do mundo, irmãos. Só isso, 0,22. Ínfimos, tá? São 700 prêmios nobres que já foram oferidos, tá? E conferidos pelos os ganhadores. Se 25 são judeus, são 160. De 700, 160. São 16 milhões de judeus. Faz a conta rápido comigo. Significará 100 mil, entre cada 100 mil judeus, um ganha um prêmio Nobel.
Ok? Agora, você pega 7 bilhões, 277 milhões do resto, quer dizer, da massa total, tira 16 milhões. Dá 7,261. 7 bilhões, 261, ok? Para os 540 prêmios nobres que sobraram. Vai dar 13 milhões, 434 mil, 966. Então, eles significam que eles são 134 vezes mais inteligentes do que o resto do mundo. Isso, você quer ter acesso a esse... são princípios que nós vamos tratar aqui. Princípios da ética judaica. A ética judaica nos negócios, na família, na sociedade, dia após dia. Hoje eu não tenho como falar tudo. Tá? Então eu quero que você compreenda como você vai poder reajustar a sua mente. Porque Deus criou a sua mente para ser brilhante, irmãos, amém? Nós vamos falar sobre sorte. Sorte, será que existe? Se existe, o que é sorte? E se existe, como tê-la? E azar existe? Tá? Se existe, como eliminar? Vamos falar sobre como entender as influências primordiais para o sucesso. Sucesso em todas as áreas da vida. Vamos falar a arte judaica da resolução de problemas. É fantástico. Vamos aprender a resolver problemas segundo esses ensinos, com esse livro aberto aqui para nos ajudar e auxiliar, porque ele é a nossa base. Daqui vai sair toda a essência. Vamos entender melhor a mente humana. Sabe que toda a mente, irmãos, humana é um cofre. Mas nenhuma mente é intransponível, é inalcançável, inatingível. O que acontece é que o mundo proporciona chaves erradas através do sistema que nós apresentamos antes para vocês. Então são chaves erradas, são códigos errados, são segredos errados. Eu tenho que descobrir qual é a chave certa. É uma chave só que abre. É um código. Então nós vamos recodificar. Primeiro, para você conseguir abrir melhor a tua mente. E permitir que a luz do Evangelho penetre alguns quartos que possivelmente possam estar escuros no teu coração. E depois você ter acesso à mente das pessoas que você ama. Para compreendê-las melhor. E para alcançá-las melhor. E para fazer pessoas felizes muito melhor. Chaves erradas não abrem as mentes dos homens. E nem códigos errados. Isso chama-se uma reengenharia emocional, irmãos. Que nós vamos tratar essa semana aqui. É fantástico. E falaremos também como proporcionar ciclos sucessivos de abundância. Olha para mim um pouquinho. Eu creio na abundância, irmãos. Sabe por que eu creio? Eu prego abundância porque creio. Porque está escrito: eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Mas nós vamos falar sobre hoje. O que é abundância é essa? Será que é dinheiro que está falando? Não pode ser só isso. Eu penso que não. Acho que é muito mais que isso. Tá? Então eu creio nisso. Então, como você alcançar ciclos sucessivos de abundância? Tá? E como lidar com crítica também. Isso é importante. Ok? Bom. Problemas. Aí você fala, mas e os problemas? Os problemas, irmãos, eu sei. Os problemas na vida é para tornar pessoas comuns, dando a elas chances para ter destinos inimagináveis. Inimagináveis. Ok. A tônica, como revolucionar a tua vida. Deus, ele tem esse plano. Deus não veio aqui para simplesmente permitir que as pessoas continuem sendo o que elas eram, pessoas comuns. Já falamos ontem. O mundo não aprecia pessoas comuns, pessoas medianas. E os que optam por dar uma chance para Deus, percebem que essas pessoas nunca mais serão comuns. Tão menos medianas. Não podem ser. Então, como revolucionar seu estilo de vida? Você nunca
mais vai ver a vida da mesma maneira. Irmãos, nunca mais, se você der essa chance para Deus. Ele almeja desde a eternidade que você experimente uma realização pessoal. A realização pessoal é fortalecer relacionamentos. Começa primeiro o seu com Deus. Realização profissional. Deus quer você realizado nesse quesito, através do fortalecimento da arte do conhecimento. Realização financeira. Será também que Deus se interessa? Será que sim ou não? Também faz parte, para que você atinja objetivos. E a realização espiritual. A sua vida tem que ser mais, porque está escrito. Entrega ela ao Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele? 37:5 do Salmo. Então, esse mais é que a tua vida tem que ser mais. Não aceite menos. Porque alguém veio para roubar de você esse mais. Para tirar de você esse mais. A tua vida tem que ser mais. A minha vida foi menos 40 anos. Falarei um pouco mais disso hoje. Mas quando eu conheci esse Deus, quando eu decidi entregar, dar uma chance para Ele mostrar quem é Deus na minha vida, a minha vida passou a ser mais. E esse mais eu quero compartilhar com você esses dias. E vim fazer isso aqui de graça. Lá em São Paulo, no meu escritório, eu cobro. Mas aqui para você é de graça. Porque você é meu irmão, amém? Agora que nós nos reintroduzimos, eu quero que você lembre de alguns pontos áureos dos acontecimentos recentes. Um homem famoso, jovem, rico, possuidor de tudo que queria. Ele disse para um amigo dele que já não estava mais suportando ser adorado. Esse amigo dele era Freddie Mercury. Morando num palácio, tendo tudo acessivelmente a um toque do seu desejo, ele aparece no dia 5/4/1994, às 8h30 da manhã, morto depois de 3 dias, com um tiro de espingarda na cabeça. Você conhece essa história, né? Estamos só relembrando aqui. Kurt Donald Cobain, aquele vocalista do Nirvana. Ele não conseguiu lidar com tudo isso. Então, eu repito, ele disse para Freddie Mercury: eu não suporto mais ser adorado. Não consigo mais lidar com isso. E o bilhetinho que ele deixou estava na calça dele, parece. Dói mais queimar aos poucos do que queimar de uma vez. Ansiedade. Ele não conseguiu lidar com ela. Tinha tudo, mas ansiedade também ele tinha. Em detrimento dos medicamentos que tomava, ele resolveu dar o fim desse quadro nevrálgico e sinistro da tua vida. Outro jovem, também famoso, conhecido no mundo, quando é um jogador de futebol que, quando marcou o gol da vitória do time dele, se não me engano, Milan, um torneio recente, poucos anos atrás, ele levanta a camiseta, ele era brasileiro, e estava escrito: I belong to Jesus, né? Eu pertenço a Jesus. O mundo inteiro viu. Kaká. Aí ele foi entrevistado nas revistas famosas do mundo, como a nossa no Brasil. E perguntaram, então agora primeiro para os colegas de bastidores: como é que é o Kaká nos bastidores? Falou: é aquele tipo de cara que até no elevador recita versos bíblicos. O outro disse, outro jogador: é o tipo do cara que está sempre com uma Bíblia na mão. Ele foi entrevistado do lado da sua noiva naqueles dias. E ele estava dizendo, a repórter da Revista Nacional perguntou: por que você rejeitou aquela proposta de, acho que Adidas, para assinar uma chuteira, Assina a chuteira lá, Adidas ou Nike, uma das duas. Nike, tá bom. Então, e ele falou que não ia assinar a $8,5 milhões, tá bom? O número que me veio, na entrevista pelo menos está esse valor. Ele falou que não ia assinar,
só se colocasse ao lado do nome dele, que Deus é fiel. E a Nike, no caso, aceitou. Ele embolsou os 8,5 milhões de dólares e mais os royalties da vendagem. E ele falou: eu faço questão que você escreva para a repórter que eu e a minha noiva, lembra o nome da noiva dele? Carol, né? Caroline. Eu e minha noiva, nós namoramos há 1 ano e meio. E nós nunca praticamos sexo. Sabe que, ouvindo a história entre um e outro, eu estou fazendo aqui o contraste, né? Aquela teorema de Dr. Mike Wells, que é mais fácil nos bancos a gente compreender por contraste. Um decidiu ser luz, decidiu seguir o caminho luminoso. O outro permaneceu nas trevas. No banco é fácil escolher entre luz e trevas. Porque, na verdade, andar com uma camisa escrita aqui Jesus no peito não é difícil, irmãos. Qualquer um de nós podemos colocar, não podemos? Agora, o que Deus procura é aqueles que têm peito para andar com Ele, irmãos. Peito para andar com Jesus. Esses são: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Salmo 101, 6. Porque Dwight Moore diz que de cada 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Como é o evangelho que nós estamos pregando ao mundo? Através das nossas páginas. Nossas páginas lembram de outro texto, né? Um texto bíblico. Vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, irmãos, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Quem crê, diga glória a Deus, porque você foi escolhido para ser essa carta. É o Evangelho segundo você. Estou recitando aqui 2 Coríntios 3:2, 3:3 também, tá? E tem outro verso que um vai puxando o outro, minha mente vai lembrando, tá? 2:14 do livro de 2 Coríntios também é fabuloso. Pastor, olha que promessa, graças a Deus, Cláudio, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre, irmãos, é Deus falando, sempre. Rivânia, é sempre. E por meio de nós, irmãos, Ele deseja manifestar o seu conhecimento em todas as partes, para aqueles que então têm o cheiro de vida, o bom perfume de Cristo. Então Deus escolheu você para você ter o perfume de Jesus, o cheiro de Jesus, ou você tem o cheiro do mundo? É uma coisa que eu tenho que saber, não é? Que cheiro, que aroma eu estou exalando? Então, a esses o triunfo, João, Eduardo, o triunfo está lá escrito, ele é certo. 2:14 de 2 Coríntios, para você marcar no seu coração. Amém, Carlos? A Sara está bem? Que bom. Ok, irmão. Também outro texto, pastor. Esse texto, ele me emociona. 2:10 de Tito. Edilene. E lá diz que nós devemos ser o ornamento da doutrina de Deus. Você sabe o que é ornamento? O que é ornamento? Isso aqui é um ornamento. Isso aqui é um ornamento. A cruz, acho que é o maior ornamento que o mundo pode ter visto. Ornamentar é tornar a doutrina de Deus irrefutável, irrecusável. Criar desejo deles experimentar, vivê-la. Que coisa fabulosa. Por que tudo isso? Olha, irmãos, Thomas Edison, quarto maior QI do mundo, segundo a tabela Wechsler, ele disse, num concílio em agosto de 1928, lá na Bélgica: só o princípio basta para nós aqui da sua fala, as mentes mais brilhantes da época, que nós não sabemos 1/1000 de 1% de qualquer coisa. Nós não sabemos. Nós não compreendemos isso. E lembra, eu faço um link com 11:33 do livro de Romanos.
E lá diz: ó profundidade de riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, os seus pensamentos, Senhor, e quão inescrutáveis são os teus caminhos, inatingíveis. Os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos os teus pensamentos. Ligando a 55:8, mais uma vez, de Isaías. Então Deus tem um plano concebido na eternidade, que Ele quer de todas as formas possíveis convencer a você. Dê essa chance para mim mostrar quem eu sou, porque o nome dele é Eu Sou. Eu sou o que eu sou. Ele quer ser na sua vida. Se você deixar de ser, Ele será. Não, Ele não será, Ele é. É melhor, Ele é. Ele será também. E Ele foi, então Ele é eternidade, né? Não tem ontem, não tem amanhã. Ele é. Mas Ele quer essa chance. Abre a tua Bíblia no Epístola de João, lá no finalzinho. Tá? Por que Ele está querendo isto? Por que Ele propõe essa chance? Então lá nos ajuda. 1 João. Ok. Capítulo 1, verso 1. Então, amigo internauta, abre também a sua Bíblia, por favor. Não seja apenas um ouvinte. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado com as nossas mãos, elas tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vocês tenham a mesma comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Até aqui, irmãos? Para só um pouquinho, não feche a Bíblia, por favor. Então, irmãos, veja, nós conseguimos acreditar em tantas coisas, eu ainda vou falar melhor sobre isso. Mas, quando, num qualquer tribunal do júri, se você tiver uma testemunha ali cabal, que diga: eu vi o réu empunhando uma arma, atirando queima-roupa sobre a vítima, viu aquele réu pegar aquela arma, jogar num riacho perto do local do crime, e a polícia técnica fez o assoreamento, descobriu a arma, confirma o calibre, que foi o que causou a morte. Qual a chance dessa pessoa ser condenada? Ela é praticamente total, porque teve uma testemunha que viu, que ouviu, viu o toque, viu o ato. Então esses discípulos, todos eles, depois algumas centenas de outras pessoas, 500 só num dia, 13 versos 6 do livro de 1 Coríntios, 15, 6 melhor, viram. Mas nós aqui ficamos hesitando entre dois pensamentos: será que esse Cristo está vivo? A palavra de Deus diz em 28, 6 do livro de Mateus, diz em 16, 6 do livro de Marcos, diz no livro 24, 6 do livro de Lucas, diz no 29 do livro de João. Ele está vivo. Ele está vivo. Nosso Deus vive, amém? Ele vive para tentar, de todas as maneiras, te convencer qual é o plano dele para você. Qual é o propósito de Deus para você? A tua vida, você foi criado com um propósito. Irmãos, olhem um pouquinho para os meus olhos. Enquanto você não entender isto, enquanto você vai dar voltas na vida e nunca vai atingir o ideal de Deus. A felicidade vai ser algo muito equidistante para você. Porque Deus não tem dois planos para você. Deus só tem um.
Alguém mais tem planos para você? Qual é o plano? Só para ficar taxativamente conclusivo aqui, está no último verso, que eu quero terminar de ler aqui com você, é o verso 4. Aqui está: estas coisas nós escrevemos a vocês para que a sua alegria se cumpra. Alegria cumprida em Deus. 15, verso 11 do livro de João. Essas palavras eu vos falo para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja o quê? Completa. Deus quer você completamente feliz. Felicidade não significa, irmãos, ausência de problemas. Lembra? Eu falei ontem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Felicidade, irmãos, significa você deixar de ser vítima dos seus problemas e ser autor da sua história. Essa frase não é minha, é de Abraham Lincoln, mas ela é bem pertinente para a gente hoje aqui. Ela é pertinente, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Agora, concluindo, irmãos, eu parei ontem, onde? Ontem, parei na poça de sangue, né? Cheguei no hospital já? Acho que eu não cheguei no hospital, não. Ah, sim, cheguei no hospital. Ok. É que vocês me interromperam ontem, por isso que eu fiquei aqui perdido, né? Ok, então vamos lá, vamos terminar. Presta atenção, irmãos. Que ainda eu tenho que fechar 2 janelinhas aqui com a ajuda de Deus, para você sair daqui e pensar nelas. Ao ser arrastado daquela poça de sangue, se alguém perdeu, depois veja a gravação, para mim não precisar repetir, que eu não vou ter tempo. O que eu gostaria, mas não tenho tempo. Tá? Eu me encontrei com Deus numa poça de sangue, das pessoas que mais amei na minha vida. De lá eu fui arrastado para mim pelos braços do próprio Deus. Acho que não haveria braços humanos que poderiam me tirar de lá. Posto num carro, fui até o hospital, pronto-socorro do caminho, para verificar o que tinha acontecido com meu filho, meu único filho, e a mulher da minha vida, minha esposa, a primeira namorada, com 16 anos, que a conheci. Ao chegar naquele hospital, eu até hoje, quando eu lembro dessa história, eu só lembro do púlpito, porque eu não fico pensando mais nela. Isso é que Deus quer que eu fale para vocês, por isso que eu estou compartilhando. Porque senão eu pularia essa parte. Havia uma pessoa que parece que estava me esperando. Estava na porta do hospital. Era uma pessoa alta, com um avental branco, e me abraçou e foi me levando lá para dentro. Começou a ir falando comigo no caminho, como se soubesse exatamente quem eu era, de onde eu vim. Que eles sentiam muito, mas sentiam muito porque, olha, a sua esposa foi impossível fazer alguma coisa por ela, porque ela chegou aqui já sem vida. Então, a pessoa que eu mais amei na vida partiu sem me avisar. Ela foi embora. E eu esperava ela para almoçar. Nós, seres humanos, somos muito falíveis. Muito falíveis. Nunca confie no ser humano, porque eles são falíveis. Eu confiei que ela voltaria. Mas ele me pôs agora diante de um outro médico. E aquele médico, como se soubesse de onde eu vim e quem eu era, falou: olha, enquanto você vinha para cá, eu não me apresentei. Eu disse que eu quero entender um dia, talvez Deus vai me explicar, porque essa pessoa me recepcionou, me contou essa história, mas me abraçando, quase que me segurando nos braços dele. E agora um outro médico falou que meu filho estava morrendo. E que eles não conseguiriam mais mantê-lo vivo ali, porque aquele hospital não tinha recursos para isso. Ele tinha tido um trauma craniano de dimensões importantíssimas. E falou: eu acredito que talvez ele nem chegue em realizar o translado, porque a situação dele está muito grave. Ele está em mau combustível, ele falou para mim. Eu nem sabia que era mau combustível. Eu era um menino.
Então eles falaram, nós ligamos para tudo quanto é hospital e não tem vaga hoje. Só tem um, Hospital Israelita Albert Einstein, lá no Morumbi. Falou, esse hospital, esse não é público. Você sabe que é o hospital mais caro que tem aqui no Brasil. Se você puder pagar. Eu falei, não, eu posso. Põe meu filho lá, já para lá. Aí de repente ele desceu. Deu uns 2 minutos, ele desceu. Aí eu vi meu filho, o meu bebê. Tinha 1 ano e 9 meses. Tudo que eu tinha agora. A minha mente foquei só nele. Eu tirei um pouco a minha esposa do foco, porque senão não ia conseguir continuar em pé e pensando. Então, quando eu vi, ele estava agonizando devido ao mal convulsivo. Ele teve, então, uma lesão cerebral importantíssima. Eu não sabia a dimensão dela ainda, porque não tinha sido feita nenhuma ressonância. Mas ele, ao estar convulsionando em função do trauma, na hora que eu vi, ele estava deitado numa maca e estava amarrado, com cinto. E sendo colocado já na ambulância, uma ambulância pequena. Eu entrei e tentei abraçá-lo, mas ele estava imóvel. Eu falei para ele, amor, é o papai, eu estou aqui. Eu estou para ficar com você, amor. Você está escutando, amor? Ele não estava escutando. Meu bebê não podia escutar. O que eu sinto, quando eu me lembro disso, um Deus que quantas vezes fez isso comigo, chegou bem pertinho de mim e disse, sou eu, é o papai, Fernando Lux. Você está me escutando? Eu não podia escutar, porque eu estava convulsionando por causa do egoísmo, do orgulho que norteava a minha vida, sem com que eu soubesse que isso me distanciava quilômetros, luzes de Deus. Depois o médico chegou, falou, ô pai, você está entendendo? Não dá para você ficar aí, e eu junto. Você tem que sair para mim poder entrar e nós irmos imediatamente para o hospital israelita. Eu fiquei sem ação. Como sair de lá? Como deixar meu filho? Mas ele deu a mão para que eu puxasse para cima e ele já aproveitou, já me colocou para fora. E a porta se fechou por dentro. As portas desse mundo, elas fecham, irmãos. Quantas já fecharam para você? Por isso que Deus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Amém? Se você está procurando a porta errada, irmãos, elas não vão abrir, porque Deus não quer que abra. Porque se abrir pode ser a sua ruína. E Deus não é o Deus de ruínas. Deus é um Deus de construções magistrais. E todas levam à vitória. A vitória eterna para a tua vida, porque Ele te ama. Ninguém te ama como esse Deus. Ninguém se preocupa com cada mínimo detalhe da sua vida como esse Deus. E Ele só está pedindo, essa noite mais uma vez, eu quero cuidar de você. Eu quero servir você. É um Deus serve. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. 20 e 28, o livro de Mateus. Irmãos, na hora que aquela porta se fechou, eu comecei a bater, eu falei, amor da minha vida, não morra. Aí me veio a luz que ele podia morrer, não morra. O motorista da ambulância fez uma volta, quase um meio cavalo de pau. Ele ficou com dó de mim. Ele me viu desesperado, ele falou, ô pai, segue a gente. Ele viu que eu cheguei de carro, eu nem lembrava que eu tinha chegado de carro. Na hora que ele falou, segue a gente, eu lembrei, eu tenho um carro. Eu corri para o meu carro, parecia um desses filmes de Hollywood. Mergulhei no meu carro, posicionei meu carro e fui seguindo aquela ambulância, irmãos, porque tudo que eu tinha estava lá dentro. Eu não podia perder aquela ambulância de vista por nada. Agora, imagine, irmãos, meu desespero. Eu enfiava a cabeça para fora quando parava perto de um farol, quando ela não conseguia sair. E eu batia na porta, falei, amor, sou eu, é o papai, estou aqui perto. Eu queria que ele soubesse que eu estava perto. Não morre, amor. Irmãos, Deus nunca te deixou só. Ele disse, Ele fez uma promessa e Ele cumpre. Ele é bastante poderoso para cumprir. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Quem crê, diga, amém, Senhor. 31:8 do livro de Deuteronômio. E Ele está falando para você, não morra. A morte espiritual, você entende? Não morra. Mas, irmãos,
Pode ser que entre nós aqui alguém possa estar morto espiritualmente. A morte espiritual é traduzida em mornidão. Nós falamos ontem. A mornidão é a morte espiritual. É o estado que o diabo ama ver a igreja de Deus. Porque ele é o que precipita a mornidão. As pessoas respiram, comem, riem e vão e voltam, mas estão mortas espiritualmente. Elas não têm Cristo como a tônica de sua vida. E você, desculpe, com todo o amor e carinho que eu tenho por você, sem Jesus, a sua vida não vale nada. Se Jesus não for um com você, você não tem nenhum sentido para viver. Olha, levou 50 minutos para chegar naquele hospital. Aquela porta da ambulância abriu. Quando chegou lá, eu cheguei primeiro. Cheguei acho que um minuto na frente. Cheguei na frente para deixar em algum canto aquele carro. E na hora que abre, irmãos, o meu filho, o médico saiu de cabeça baixa. Eu cheguei perto dele, eu peguei nos ombros dele. Falei, meu filho, doutor. A porta estava ainda encostada. Ele olhou para mim, não respondeu nada. Aí eu escutei a enfermeira que estava lá dentro. Doutor, pede para correr. Pede para correr que tem ainda algum fôlego. Meu filho teve 3 paradas cardíacas. Portanto, 3 paradas respiratórias. Portanto, ele estava num quadro de cianose profusa. Meu filho estava roxo. E apesar da combustão, uma parte do corpo estava mole. Sem reação. Aí chegou logo o aparato. Trouxeram uma maca especial para colocar meu filho. Mas a enfermeira, quando viu o quadro do meu filho, eu nunca vou me esquecer. Ela não pôs ele na maca. Ela empurrou com a perna a maca, porque estava atrapalhando, e pegou ele com os braços dela. Como não se pega um paciente normalmente. E levou para dentro. E eu fui atrás dela, era meu filho. Passou por uma porta, eu fui atrás. Passou na segunda porta, eu fui atrás. Na terceira porta, ela entrou, aí um senhor entrou na minha frente e falou, aqui o senhor não pode mais. Eu era um brutamonte, era um segurança do hospital. Eu consegui empurrar aquele homem, acho que uns 10 metros. Ele deixou, na verdade. Mas quando chegou bem, eu encostei ele na porta. Ele falou, me perdoa. Ele segurou nos meus ombros, ele me fazia uma massagem nas minhas costas para tentar me relaxar. Aqui o senhor não pode, mas o senhor pode, na outra porta, lá nesse corredor, vai lá. Aqui o senhor me prejudica, aqui o senhor não pode. Outra porta se fechou para mim. Eu corri para aquela outra porta. 9 horas e 20 minutos depois. Mas nessas 9 horas, irmãos, amigo internauta, o rastro, eu ia naquele pequeno corredor e eu voltava. Então deixei um rastro. Tinha um rastro de uma ida e volta constante ali. As pessoas se confundem, irmãos. Estávamos outro dia jantando em casa, lá tem um relógio de pêndulo. E eu perguntei para alguns amigos que estavam jantando, eu falei, qual o movimento do relógio? Do pêndulo. Qual é o movimento? E eles olharam, eu falei, me responda a hora que vocês tiverem convicção. Depois que terminaram de comer, aí o primeiro se atreveu e falou, olha, o movimento é que o pêndulo, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Olha, irmãos, presta atenção. Eles erraram. De acordo com a ciência, com os ângulos temporais e espaciais, o pêndulo nunca volta, ele só vai. O tempo nunca volta atrás, só adiante. Só adiante. Foram 9 horas e 20 minutos. Saiu um médico e olhou para mim. E logo percebeu que era o pai daquela criança. Dr. Reinaldo Elias Brandt. Foi recentemente presidente, um neurocirurgião-chefe do Hospital Israelita Albert Einstein. Um homem muito experimentado. Ele, ao sair, olhou para os meus olhos. Sabe o que ele me disse, irmãos? Olha,
infelizmente o relógio acabou. Eu não acredito nisso. Como o tempo, eu falei para você, o tempo ele só vai. O tempo acabou. Então amanhã eu vou concluir dessa parte para frente. Mas eu quero deixar algo no seu coração. Muito importante. Olha, primeiro localize o estado de estresse que eu entrei, ok? Isso é importante que você tenha, porque eu vou te apresentar como lidar com isso. Agora, já não era mais só estresse, irmãos. O estresse era quando eu não sabia do meu filho e da minha esposa. Isso, não, aí era estresse. Ansiedade veio depois, quando meu filho estava 9 horas dentro de uma sala cirúrgica. Então, eu quero que hoje você saia daqui, se preparar, porque amanhã eu vou apresentar para você como você remover da tua vida o estresse, assim como Deus me ensinou, porque foi sintomático, irmãos. Foi sintomático. É inacreditável como Deus atua quando você está atento à voz de Deus. E a ansiedade, simultaneamente. Eu quero só deixar para você uma liçãozinha de casa para começar a te ajudar. Primeiro, eu vou antecipar essa parte que ela vai ser importante. Para a ansiedade. A ansiedade, ela é uma produção exacerbada de adrenalina no seu sangue via suprarrenal. Aqui, pertinho do seu rim. Então, o sangue do ansioso está cheio de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Essa pessoa fica atônita. As crianças têm desencadeadores de adrenalina. E nós vamos ajudar também as mamães a tornar seus filhinhos não mais hiperativos e tão ansiosos, porque eles não têm noção que é ansiedade, mas é hiperatividade que é muito parecida. Sabe que no Brasil eles são tão hiperativos que os colégios brasileiros já, segundo a própria política, né, educacional, não precisa mais fazer provas para passar, porque eles não conseguem prestar atenção mais em aula. São ali 40, eu tenho vários amigos que são professores, irmãos, de escolas públicas. Aquelas crianças, eles não prestam atenção em nada. Se é 40, 50 alunos, uns 3 na frente ficam ouvindo o professor. E 47 fica brincando lá atrás, conversando, mexendo em celular, em games, essas coisas. Então a política diz, não precisa mais passar os exames, vai passando. Passa de qualquer jeito. Passa bem. Olha, você deve... por isso que eu te falei, você não pode perder amanhã. Porque amanhã eu já vou direto para os antídotos. Agora, eu quero que você elabore um mapa mental e depois você põe no papel. Tá? Eu trabalho a partir de mapas mentais. Eu aprendi a construí-los dentro da escola judaica. Que eu quero que você aprenda a construir também. Isso vai ser importante para você. Esse mapa, você pega a sua agenda, tá? Você que é ansioso. Se você não é, não precisa. Só pode até fazer o teste se você quiser. Então pega a tua agenda e coloca à noite. Tá? À noite você... fala com Deus à noite. Senhor, eu quero elaborar o meu dia seguinte. Com o Senhor. Tá? Levantar de manhã, fazer o quê, irmãos? Cair de? Levantar de manhã? Fala, cair de joelhos. Repete todos, cair de joelhos. Tá, isso é um jargão. Quando eu repito, isso vai me ajudar a fixar melhor, entende? Pega a agenda na mão, lembra? Que eu vou orar por elas já. Então, mas à noite você pega aquele seu mapa, a sua agenda, e foca a sua prioridade do dia seguinte, irmãos. Qual é a sua prioridade? De repente é uma reunião? É uma entrevista para uma empresa? Ou é um encontro importante? Ok? Foca qual é a tua prioridade no dia seguinte. Esse é o meu foco, vai ser este. Algum trabalho que eu tenho que entregar, um relatório? Aí você, a seguir, enumera 3 prioridades. Se tiver 3. Se tiver 6, só 3. Se tiver 2, é 2 então. Quero amanhã resolver essas 2 prioridades. Com a ajuda de Deus, você vai falar com Deus. Você vai fazer esse mapa com Ele. E enumere 3 tarefas administráveis. Se tiver 6, só 3. Se tiver 2 ou 1, só 1. Quero realizar aquela tarefa. Você coloca o nome da tarefa. Tarefas que se não der naquele dia, você pode fazê-la depois. As 3 prioridades, as 3 tarefas administráveis. Coloca ainda lá no cabeçalho da tua agenda. Vigiar os consumidores de tempo. Aquilo que rouba o teu tempo. Desvia o seu foco. Tá? O que pode ser? Tá? Facebook? Não sei, WhatsApp? Conversas
desmedidas, tá? Games, não sei. O que é? Então, coloque lá. Fiscalizar meus consumidores de tempo. Presta atenção, eu estou concluindo. Depois, irmãos, à noite, você, ao chegar, dê uma nota para você daquele dia. De 1 a 11. 11 se você fez tudo muito bem, entendeu? Dê uma nota. Você vai se avaliar diariamente. Depois você coloque ali quais são as experiências importantes daquele dia. Isso vai ser fabuloso para você. Escreve. É para escrever. Se você quiser experimentar o exercício. Escreve. As experiências importantes. Depois embaixo. Isso é fundamental, pastor. Você enumera por que motivos você tem que ser grato aquele dia. Experimenta. Gratidão, a sua lista de gratidão do dia. Coloca lá, escreve. Durante o dia, marca no seu celular para despertar 3 vezes. Em tempos alternados. Nessas 3 vezes você faz uma prece. E fiscaliza a si mesmo. Veja se você está indo bem na sua proposta do dia. De alcançar o seu alvo. Metas essa semana para quem tem metas. Não só para essa semana, mas para a sua vida. Eu tenho metas para a eternidade, pastor. Eu ainda vou contar para vocês. E vou provar com a profecia e com a Bíblia. As minhas metas são para a eternidade, amém? E nós vamos fazer juntos, amém? Bom, então, veja como é que você está indo, tá? E se você, às vezes você está em alguma reunião, alguma coisa, você lembra, puxa, eu preciso realizar alguma coisa que de repente vem na tua mente, é muito importante. Você pega o celular ou a agenda de bolso, se você tiver, escreve lá, né? Na coluna das próximas soluções. Entende? Você tira da sua cabeça, irmãos, e coloca no papel, ou no caderninho de notas do seu celular. Ok? E nós vamos então entender, passo a passo, como você vencer a ansiedade e deixar o sucesso que Deus programou para você ser áureo e extraordinário na sua vida. Amém, irmãos? Agora nós vamos cantar só a primeira estrofe do hino, tá bom? Vaso Novo, 502. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar a capela, como a gente está cantando, tá bom? Vamos cantar juntos? Quem ama, canta, tá bom? E depois eu quero orar por você com as agendas. Pastor, meu amigo, me ajuda de novo aqui, pastor. Pega as agendas, vamos ficar nós dois aqui com a agenda na mão e vamos apresentá-las juntos. Vamos cantar? Eu quero ser cante todos. Se alguém tem agenda, para frente. Amém? Olha, eu e o pastor estamos com a sua... Alguém tem agenda na mão? Que ainda não foi colocada à frente? Não, né? Então elas estão aqui. Olha, então nós vamos fazer essa oração final com a agenda também. Tá bom, irmãos? Esses nomes aqui vão ser colocados nas mãos de Deus. E na madrugada eu vou fazer isso. E aqui também comigo o nome dos amados que estão jejuando, irmãos. Para mim isso aqui é muito importante. Eu vou segurá-lo também agora. E a caixinha, pastor, se conseguir segurar também, tá bom? Então, esse momento, a bênção está no fim, irmão, sabia disso? Agora a bênção é coroada para você, tá? Eu quero que você feche os seus olhinhos. Você vai ter 3 segundos só para você promover uma prece daquilo que você está te angustiando de repente, ou aquilo que, quem sabe até um agradecimento, eu não sei. 13 segundos, depois a gente vai orar por você aqui. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor. Pai, como os 3 segundos voam, como as horas aqui em Boston voam, Senhor, parece segundos.
Eu mal comecei a falar e o tempo já acabou. Nós temos tantas coisas para falar, tantas descobertas para promovermos juntos. O Senhor tem uma mensagem tão profusa para nós. É uma mensagem que, se nós permitirmos, vai mudar a nossa vida, Senhor. E quando o Senhor costuma mudar da água para o vinho, porque o Senhor tem poder para isso. Mas o Senhor nunca vai atuar naquela mente que não permite uma mudança, que não aceita uma mudança, que não quer mudar. Porque o Senhor simplesmente, por ser um gentleman, o Senhor vai respeitar esta pessoa. Então tomara, Senhor, oxalá o teu Espírito coloque no coração de cada um de nós aqui, Senhor, como no meu, do pastor, um desejo e entender que se há algo que precisa ser mudado em nós, faça, por favor, Senhor, e faça depressa, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós temos aqui irmãos queridos que nos visitam. Eu estou feliz por ver alguns deles, Senhor, como o amigo Célio, que ontem veio pela primeira vez aqui e voltou hoje. Obrigado pela vida do Célio, obrigado pela vida dos outros que eu ainda não sei o nome, e obrigado por cada ovelhinha tua, Senhor, que não estão aqui porque não tem o que fazer, estão aqui porque sabe que o Senhor tinha uma mensagem para eles. Agora amanhã vai ser mais um desafio, Pai. Amanhã é segunda-feira. O anjo mau sabe que eles poderão receber uma mensagem que vai certamente os posicionar bem distantes dele. E nós aqui que somos conhecedores do teu evangelho, sabemos que ele vai fazer tudo para tirar alguns daqui, Senhor. Mas, Pai, a palavra do Senhor é fácil de pronunciar, mas realizar às vezes nem tanto. O Senhor disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pai, ajuda nós a entendermos que se fosse fácil, todo mundo faria, Pai. Não é para todos, é para aqueles que entenderam que a palavra de Deus nos convida a perseverar. Jesus disse: permanece em mim, eu permanecerei em vocês. Persevere em mim, eu perseverarei em vocês. Então, por favor, Pai, derrame sobre nós o dom da perseverança. E derrama sobre nós o dom da intercessão, meu Pai, porque essas agendas vão ser levadas por cada detentor, e elas vão sair das nossas mãos aqui, Pai, com esses nomes todos passados a limpo no céu, no altar de Jeová, o nosso castelo forte. Então sai ungida, Pai, essas intenções desse lugar. Abençoe cada intercessor, cada possuidor dessas agendas, e aqueles que não a trouxeram hoje, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a agenda que eles vão preparar ainda hoje ou amanhã e vão trazer à noite. Porque estas pessoas constantes nestas páginas que vão ser criadas, o Senhor já quer abençoá-las agora, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os que estão jejuando, Pai. Já é um grupo importante para começar a acontecer mudanças. E o Teu Espírito ser enviado, ser derramado sobre nós. Por favor, Pai. Então abençoa de uma forma particular esses que decidiram o jejum. Alguns ainda poderão me dar um papel essa noite, e nessa madrugada nós vamos falar deles, Pai. Eu quero reapresentá-los ao Senhor, junto com os mais de 2.000 guerreiros de oração que estão orando por esse lugar. Então, ao sairmos daqui, que nós tenhamos certeza que hoje o Senhor nos chamou aqui para nos abençoar, para nos dar uma santa unção, Senhor, para nós podermos ser filhos de Deus melhores do que quando entramos. E que nada nos impeça de amanhã estar aqui para te encontrar, Senhor. Abençoa a tua família, teus filhinhos queridos, no doce e triunfante nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar à porta, irmãos. E você pega a agenda conosco, tá? Você vai levá-la para orar e colocar mais nomes.